Nesse verdadeiro mar de oportunidades que tem nos portos do Brasil, será que as mulheres estão conseguindo chegar aos cargos de liderança? Segundo dados da ANTAQ, menos de 1/3 das empresas brasileiras têm mulheres nos seus cargos de liderança. A gente chega ao fim dessa segunda temporada do Lendárias e Portuárias com duas mulheres incríveis que vão falar sobre as suas trajetórias como líderes e mulheres no setor portuário. A gente encerra essa segunda temporada de Lendárias e Portuárias mergulhando nas trajetórias de duas mulheres incríveis. Luísa Bublitz, CEO da Maersk, e também de Eliane Sanmarco, que é da Brasil P&I e também da Comissão da Mulher da Associação Comercial de Santos. Foi muito legal estar com vocês nesses episódios com mulheres inspiradoras e histórias incríveis. A gente se vê na terceira temporada. Muito obrigada, Flávia Saad. Eu já tô aqui, gente, num climinha de despedida, pelo menos dessa segunda temporada, e a gente vai fechá-la falando de uma coisa muito importante, que é poder, que é liderança e como é fazer isso no setor portuário. Como a Flávia apresentou, eu estou aqui com a Eliane Sanmarco e com a Luísa Bublitz. Falei certo? Falou. Perfeito. E eu também aprendi a falar que, fazendo a pesquisa desse podcast, que eu sempre falei o nome da Maersk errado. É Maersk, né? É sempre o primeiro assunto de qualquer conversa, adoro. Tutorial, como falar o nome certo. Mas é Maersk. Maersk, perfeito. Você é presidente da Aliança hoje, que é do grupo, e você, Eliane, trabalha num setor que, quando você me contou, eu fiquei absolutamente chocada, porque eu nem sabia que isso existia, né? Então, e que é de uma grande responsabilidade, né? Que é de um grande poder mesmo no setor, né? Então, a gente está trazendo aqui essas duas mulheres, duas lideranças, justamente para você entender esses contextos e a gente falar, gente, o que liberta as mulheres, no fim das contas? É acesso e poder, né? Então, vamos conversar com quem chegou lá, e eu sei que não chegamos ainda, tá? Porque a gente não representa todas as mulheres, mas eu tenho certeza que vocês têm histórias muito boas para contar. Então, muito obrigada por terem disponibilizado a agenda de vocês, que eu sei que é insana, para estar aqui no estúdio e a gente bater esse papo. Muito obrigada, meninas. A gente que agradece pela oportunidade, né? Muito prazer bom. estar aqui. Muito bom, muito bom. Por onde começamos, assim, gente? Porque eu confesso, assim, que hoje eu me sinto muito à vontade gravando, mas, assim, gente, hoje eu tô com duas mulheres tão cheias de história que, assim, eu brinco, né? Que eu não tenho nem roupa pra estar aqui, gente. Não tenho nem roupa. A gente mudou, a gente deu um pouco diferente hoje também, né? A gente deu uma caprichada, não é assim todo dia. Meu marido olhou pra mim e falou, nossa. Que chiquérrima, né? Luísa, vamos começar, assim. Ninguém começa presidente, né? Ainda mais as mulheres, né? Como é que começa a tua história, assim? Você começou a trabalhar com navegação e etc. E você imaginou um dia que você ia estar, talvez, num dos cargos mais altos, assim, possíveis de uma estrutura? Não imaginei. Olá de novo, prazer estar aqui, Lud, fabuloso. Tô louca aí para ver as outras séries todas. Muito material bacana, muito legal estar aqui falando sobre empoderamento, poder, nosso papel na sociedade, nosso papel com as outras mulheres, nosso papel conosco mesmo, Sim. né? Então, muito, muito legal. Muito bem, a Luísa, eu venho de uma cidade, eu sou brasileira, gaúcha, venho de uma cidade muito, muito pequena, no interior do Rio Grande do Sul. Sou formada em administração, comércio exterior, tenho um MBA pela Fundação Getúlio Vargas e embarquei na navegação, logística, transporte em 2001 na própria Aliança. Então estou muito honrada de estar aqui conversando com vocês sobre isso. Nesses anos todos eu passei por diversas posições, né, por uma experiência bem bacana, tanto no Brasil quanto fora. Eu morei na Europa, morei em Hamburgo por 3 anos. E desde o ano passado, do janeiro de 2024, estou presidindo a Aliança. É muito bacana para mim, é uma honra realmente voltar para a empresa onde tudo começou. Que incrível essa história, que ciclo perfeito, maravilhoso. É um ciclo bacana, e você vai galgando, né, passo a passo. Eu acho que a grande reflexão aí, se eu puder fazer uma inicial, não querer pular etapas, né?
vai na escadinha, vai passo a passo, que eu acho que é bacana, e você vai aprendendo em todas as suas etapas, em todos os seus desafios, em todas as suas conexões, e por aí você vai galgando a sua história. E o melhor dessa coisa do degrau, né, de vai galgando a escadinha, é a gente ter degraus firmes, né, assim, Sim. não é aquele degrau que você pisa e ele vai quebrar, né, tem que ser aquele degrau sólido, né, e acho que para as mulheres isso, gente, é super essencial, né? A gente não pode esperar muito para dar o passo, mas ao mesmo tempo entender se aquele degrau tá sólido, e tem muito degrau sólido para a gente pisar. E você, Eliane, assim, eu sei que você vem do mercado financeiro, que assim como o setor portuário não é um setor que abraça tanto a questão de gênero, né? Assim, você vê muito mais a representatividade masculina no setor financeiro, né? Se olhar uma foto da Faria Lima, né? Aquelas fotos da galera das startups ou a galera dos bancos, né? Você vê muito mais predominante o gênero masculino. E você foi para um outro setor também que ainda está galgando aí essa representatividade. Como é que foi isso? Sim, eu passei por isso também no setor financeiro, porque além de ser a maioria homens, você também tem que ter um posicionamento para as pessoas, para dar credibilidade para os clientes. Né? E eu comecei bem por baixo, porque eu queria ir para o setor financeiro, mas eu me apaixonei por investimentos. Então eu comecei a estudar muito isso e acabei atraindo os clientes em relação ao meu conhecimento. Perfeito. Porque tem muita coisa no setor financeiro que vem de pacote, desculpa falar goela abaixo, né? Que, você tem que fazer um seguro, você tem que fazer uma capitalização. E eu, quando começou a história da Bolsa de Valores virar uma coisa mais normal para as pessoas comuns, né? As pessoas que... Aquele homem... A propaganda da Bovespa era um homem andando, num barquinho, falando, tô tranquilo que eu tô investindo. Perfeito. E era época de telecomunicações, isso foi, sei lá, 96, 97. Bem no comecinho da internet comercial do Brasil. Exatamente. Também, né? E eu comecei a me dedicar a isso, e eu continuava com o cargo mais baixo do banco, o antigo BCN, que nem existe mais. E fui atraindo muitos clientes interessados nessa parte. E também me posicionando como uma mulher. Né? Porque você tem que ter também, acho que é uma coisa que a gente até vai ter que falar sobre isso, né? Do nosso papel também nessa história toda, de qualquer função, principalmente no mercado financeiro, no mercado portuário. Daí eu fui sendo vista no mercado, e outros bancos, acabei passando para outros bancos porque vieram me procurar. Aí você tem um valor de mercado também, que é uma coisa que eu nem sabia que isso existia. Né? Luvas, eu falei, ui, assim, coisas que você não imagina. Você não sabe nem negociar. Enfim, isso é muito importante. Na navegação, eu acabei indo para navegação, porque o meu marido, a família do meu marido tem uma história grande na área de direito marítimo. Nós somos os únicos que não somos advogados. A gente está no ramo do P&I. Então, o P&I, a Luísa conhece, mas quase ninguém conhece. Gente, eu fiquei chocada quando você me contou. Assim. Era algo desconhecido para mim. É muito legal, porque assim, as agências marítimas trabalham para tudo dar certo. Nós entramos com a parte das seguradoras. E é um seguro que não se comercializa, não tem um mercado brasileiro para isso. Né? Só que, da mesma forma, é o precursor do seguro. Seguros começaram através de Lloyds, a história que vem lá da Europa, por conta das navegações. E toda a Maersk é nosso cliente, a gente atendeu grandes casos da Maersk. Em relação assim, então, quando acontece, tudo que acontece nos navios, de sinistro, às vezes prevenção, nós somos acionados através de um clube de seguradoras, que fazem parte do International Group, que são 12, e nós representamos. Então, a gente vai tomar todas as ações. Procurar advogado, se for um caso de tripulante doente, aí vai longe, né? Então, assim, o meu universo é fascinante, porque a gente é uma coisa até... A gente teve um caso muito importante da Maersk em Santarém, não sei se você lembra da colisão com o TBL, e assim, é um caso que a gente estava atuando dos dois lados, e dos dois navios, né, que teve uma colisão. Então, assim, é fascinante, só que ao mesmo tempo é muito difícil a gente... encontrar mulheres no Brasil. Deixar bem claro, fora do Brasil tem bastante. E você consegue explicar por quê? Você acha que é uma coisa cultural? Primeiro assim, para nós é difícil encontrar profissionais que virem a chave do lado
que deu certo pro lado que tem que resolver o problema. É isso que foi fascinante quando você me contou, assim, porque é gostar de resolver problema mesmo, né? E problema complexo, né? Não é assim, eu vou resolver um E você tem que probleminha, vou fazer um otimizar. vídeo aqui, não, e gravar e explicar. Não, é um problema complexo. Quem Exatamente. nos socorre nos momentos mais difíceis. E o teu cliente, ele Suporte quer... 360. Ele quer o mais rápido possível, da melhor forma, porque tudo que envolve a navegação, o custo é muito alto. Porque a gente tem um universo muito grande. Então, quando você fala de navegação, de porto, a gente pensa assim, nossa, um navio trazendo uma mercadoria, tudo certo, tal. Só que tem muita coisa envolvida. Sim. Você tem o material humano, óbvio, tem o terminal portuário, você tem a agência marítima, você tem a logística, tem o Todas seguro. as regulações Todas. que estão no meio disso tudo, Todas. né? Você De tem- países diferentes, né? Você tem o importador, você tem o exportador, você tem aquela ponta que está esperando o navio chegar no outro lado do mundo, Uhum. e aí atrasou porque teve um acidente aqui. Então a gente tem é fascinante. O mundo da navegação é fascinante. Gente, Da olha logística, isso, né? gente. A gente está falando aqui o seguinte: unidades e portuárias, a gente criou esse projeto justamente para falar da intersecção entre o setor e a questão de gênero, né? Eu não sei se você que está aí do outro lado assistindo imaginava, né, a quantidade de mulheres trabalhando no setor e resolvendo esse tipo de problema, né? Porque é um problemão. E quem está em posições de alta liderança, né, Luísa, tem problema para resolver todo dia, né? Não é um escritório com ar-condicionado, lá minha canetinha, eu fico girando a canetinha. Não, é assim, é o WhatsApp, é o e-mail, é reunião, é decisão difícil para tomar, né? Assim, eu imagino que na sua carreira você deve ter tomado centenas ou milhares de decisões difíceis, né? Senhora, né? Assim, Porque ela tá com o fuso horário normalmente da Europa, né? Que você tem que responder. Acordar já com... Falar assim, nossa. exatamente. É um setor que funciona, uma indústria que funciona o tempo integral. Sim, E é uma indústria muito, muito importante para nós, Sim. para a nossa sociedade, Sim. né? Nós somos totalmente impactados. sim. Quando tudo funciona bem, ninguém nem percebe Sim, é o isso que aí. é logística, o que é a navegação, o que é o transporte, o que é essa cadeia como um todo, né? Perfeito. Ninguém nem imagina que tem um P&I que está aí para nos dar suporte em momentos mais difíceis, mas deixa uma coisa sair desse fluxo Exatamente. mais suave e aí todo mundo percebe, né? Seja Exatamente. material de consumo, material de limpeza, alimentos, bebidas, Sim. né? É o nosso dia a dia. E é o transporte, é a logística que conecta tudo isso, Sim, que nos sem conecta dúvida. com o mundo de uma forma geral, né? Sem Então é dúvida. 24/7 sempre. Sim, em momentos você passa o dia tomando decisões. Essas decisões precisam ser ágeis, né? Eu sempre falo, o mundo tem girado mais rápido, ele vai continuar girando mais rápido, ele não vai ficar mais devagar. Sim. Então precisa aí dessa celeridade. São decisões algumas mais fáceis, outras sim, mais difíceis. Algumas decisões envolvem vidas, né? Sim, Então precisa de todo esse cuidado. Então por outro lado, é também o que nos faz ser apaixonados pelo setor e pela indústria, né? Tenho Sim. certeza que quem entra nessa indústria, a gente até brinca, é um vício, né? Apareceu Você não muito sai. isso aqui, você não tem ideia. Todas O olho as brilha, mulheres falam assim com muito amor assim pelo setor. É curioso assim. Eu não lembro de outro setor tirando as indústrias criativas que as pessoas tenham esse tipo de Sim. relacionamento tão passional, né? Assim. Porque a indústria criativa, ela tem que entender o cliente. Então Sim. ela mergulha um pouco no mundo, né? Sim. Eu entraria numa parte bem específica das mulheres, que eu acho que a logística, ela aflora a nossa, eu vou chamar aqui de multifacetária, né? As Sim. nossas competências Sim, multifacetárias. Sim. Porque na logística não é que tudo acontece programadinho, né? Sim. Um passo depois do outro. Não. Quando isso acontece é porque tem alguma coisa saiu dos eixos. Tudo acontece ao mesmo tempo. Sim. E aí a nossa sensibilidade de percepção, a nossa agilidade, eu acho que esse é o nosso grande diferencial Sim, de exatamente. competências. É uma indústria que eu acho que possibilita muito para as mulheres como um todo. Perfeito. A nossa casa é logística. Sim. Né? A gente já está pensando se vai levar filho na escola, quem vai buscar, se vai ter a roupa do marido, ou não sei o quê. Então, assim, nós já nascemos assim. Se faz né? muito essa metáfora, né, com a capacidade que a mulher tem, né, por uma questão de estrutura social, né, da economia do cuidado, né, com a questão da logística, né, assim, se faz essa metáfora naturalmente. Agora, eu queria perguntar para você, Luísa, por exemplo, você contou, né, eu acho que as pessoas têm que, não dá para pular etapa e etc. Qual foi o momento, o clique dessa coisa da liderança, assim, para você? Porque você entrou na área fazendo o quê?
Eu entrei na área como analista de documentação. Perfeito. Então, e a partir dali eu fui rapidamente para posições comerciais. E aí, o que me move são pessoas, são clientes, Perfeito. são parceiros. Então, fui galgando posições dentro da área comercial. Perfeito. Mas quando eu trouxe essa história do passo a passo, eu acho que muitas vezes algumas mulheres olham e veem o topo da escada tão longe e falam, gente, Exato. primeiro que eu não sei nem por onde começar. Aham. Eu já não vou conseguir, não, olha isso, olha aquilo. A gente tem uma habilidade, assim como a gente tem ótimas habilidades que casam muito bem com a logística, vamos confessar que nós também temos uma habilidade bem especial de nos colocar limites, né? De Sim. nos impor limites. Total. Falar, olha, eu não vou conseguir fazer isso aqui, eu não tenho essa habilidade. Poxa, falar em público, vamos falar sobre isso? Aham, Falar em sim. público. Não. E aí é super interessante, porque aí eu já deixo aqui uma recomendação que me ajudou muito. É um livro chamado Originais. Maravilhoso. Tava até conversando um pouquinho antes da gente entrar aqui no Adam estúdio. Grant, né? Adam Grant. Ele é maravilhoso. Gente, Como- sigam nas redes também, que o cara é muito bom. Como os inconformados movem o mundo. Sim. E lá eu aprendi, o que me deixou muito mais tranquila, porque eu não sou alguém que gosta de palcos, mas também não é uma opção. Aham. Não é uma opção. À medida que Sim. você cresce na carreira, É você isso aí. tem que, de alguma forma, lidar e trabalhar com isso. E lá é engraçado porque ele deixa muito claro, 90, 95, o número não é tão importante, mas que a maioria das pessoas no universo se sentem desconfortáveis. Sim. Então você é só mais uma se sentindo Exatamente. desconfortável. Não deixa isso atrapalhar, É né? isso. Essa história da mulher se impor, da mulher se sujeitar, não só da mulher, mas de todo mundo, na medida que vai evoluindo na carreira, aceitar pagar micos. Sim. Quem Sim. nunca pagou um bom mico faz Sim. parte. E as pessoas Se esquecem, expor. gente. As pessoas esquecem, né? É melhor que você faça e corra o risco e depois, deu errado, tudo bem, as pessoas vão esquecer, tá tudo bem, entendeu? Mas é muito melhor isso. fazer. É lógico. Nossa, né? A gente é não lógico. dá pra se arrepender, porque você vai aprender. Eu sempre falo aqui pro time, né? Uma frase que é a seguinte, gente, é melhor pedir desculpas do que pedir permissão. Adoro. Ai, com né? certeza. Assim, é melhor correr o risco, fazer, lógico, tem que avaliar, tem que ter pensamento crítico antes de tomar uma ação, né? Mas a gente precisa ter essa consciência e se sentir assim. E a gente falou disso aqui num episódio, que é o seguinte, a gente cresce como mulher com aquela obrigação de ser perfeita. Né? E assim, cara, você quer ser perfeita ou você quer ser realizada? E Às vezes limita, não vai às vezes dar. te limita muito. Exatamente. Atrás assim. do perfeito não há o feito. É uma É, frase que eu costumo... Porque É, você acaba. isso aí. Eu vejo muito isso, né? Você não se arrisca. É isso aí. E assim, como o momento. Agora, o coração bate, Aham. lógico, porque não é o meu papel, eu não nasci pra isso, né? Então a gente tem dá uma ansiedade antes. Sim. Uma ansiedade no bom sentido. Sim, Então, lógico. tudo isso que a gente passa, né, de falar em público, que eu sempre falo que eu gosto de estar na retaguarda, de falar em público, de aparecer, é uma emoção. Você falou isso no dia que a gente se conheceu. Você falou, não, eu sou da retaguarda. Aí eu pensando assim, porra, ele é dessa, né? Mas assim, maravilhosa. Tipo, com essa voz, né? Assim, na retaguarda, né? Tem que vir pra frente da câmera também, minha Mas filha. então, mas é muito, isso é desafiador. Sim, não, É é desafiador isso. e eu acho que faz parte, né? É mais uma parte que Tira a gente da zona de conforto, Exatamente. né? Uma coisa, quando eu vejo, eu tô sempre fora da zona de conforto, eu falo assim, caramba, né? Mas é assim, as minhas filhas falam, você é maluca, mas faz parte. A Não, gente mas é ouve bom isso. ser maluco, né? É bom às vezes as pessoas terem essa visão, não, pô, que coragem, né? Pra mim, assim, eu gosto mais de ouvir que eu sou corajosa do que eu sou bonita, assim. Eu acho que pra mim é um elogio que tem mais valor, assim, né? Porque eu acho que pra mulher, né, às vezes se libertar de certas coisas, ter coragem, não é um processo tão Ousadia. simples, E né? essa admiração é eterna. Quando a Sim. gente desbloqueia a aparência, lógico, a gente quer estar sempre bem e tal, mas quando a gente desbloqueia a aparência e consegue mostrar algum conteúdo de história de exatamente, vida, é isso aí, de o que você tá buscando, isso é eterno, exato. né? Você tá registrado na tua marca. Sim, exatamente. E eu acho que voltando na questão do perfeito, né? Porque o perfeito ele causa uma pressão na gente Sim. que é difícil Sim. de gerenciar. É difícil de Perfeito. gerenciar pessoalmente, profissionalmente. E aí a gente se pergunta, né? Quantas pessoas perfeitas você tem no seu Exatamente. círculo? Exatamente. E não existe, é um negócio na Exatamente. nossa cabeça. É a tal da nossa habilidade, né? É isso aí. Eu acho que a gente faz isso muito mais do que a média da humanidade. Sim.
A gente tem esse poder especial de falar, poxa, mas como é que é aquela síndrome, né? Fugiu Da o nome impostora. Isso. Que, síndrome da que já impostora. apareceu ótimo. aqui, mas já apareceu aqui, eu até brinquei com as convidadas. Eu não lembro qual foi o episódio, tá, gente? Mas falando assim, será que é uma síndrome? Porque uma síndrome é uma doença, né? E a gente, no fim das contas, não tem uma doença. A gente tem um É sistema um bom ponto. que Sim. eu amei. É um vídeo É. da Jana Viscardi. Depois, eu acho que eu prometi também que ia deixar no link. Vou deixar nesse episódio também, tá, gente? Porque, assim, será que é uma doença que a gente tem individualmente? Ou a gente está inserida num sistema que pressiona a gente a se sentir desse jeito? Não é uma síndrome. Mas será que é o sistema que pressiona ou a gente tem uma pressão sobre nós mesmas que tem uma força importante, né? Eu acho que tem uma força intrínseca, mas eu também vejo muito uma construção Também. social que às vezes a gente só vai replicando. Sim. A gente vive cresceu assim É isso. e não vê. Os Porque o números perfeito é provam, chato. né? Exato. Perfeito exato, é chato. Exato. Uma hora que tipo assim, quando você idealiza uma coisa e aí se alcança, fala, nossa, e agora? Aham. Né? Aí a gente fala assim, cheguei agora. A Vira gente é meio chato. viciado, dependendo do perfil da pessoa, a gente é meio viciado nessa, É uma competição nessa interna. adrenalina. Uma competição com a gente mesmo, Exatamente. né? De aprender, de agregar. Ó, especialmente, porque tem uma coisa em comum aqui entre vocês duas, fizeram ADM, não foi Sim. isso? Sim. Tá, e tem outra coisa em comum aqui que eu acho que a gente precisa contar para essas mulheres que podem não ter pensado nisso na vida, que é o seguinte: vocês duas têm um viés e uma trajetória que passa pela área comercial, né? Vamos lembrar disso? Por mais que, eu tô lá no mercado financeiro orientando o meu cliente, você tinha um papel comercial muito importante e Muito. você também, né? E, gente, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quem é do comercial, quem gosta de vender, quem não tem medo, porque vender não é confortável, né, gente? Vamos lembrar? Não. Não é confortável. Quanto mais as mulheres forem para essa área e desenvolverem esse tipo de habilidade, né, comercial, de venda, de negociação, mais próximas elas estão do poder. E eu não tinha botado isso aqui nessa pauta, tá? E a gente acabou de notar isso. São trajetórias, né, que tem relação com a área comercial e a área comercial que está do lado do dinheiro, né, gente? É quem resolve o problema trazendo dinheiro para a empresa, E a né? área comercial é insubstituível. Não dá, Não tem não uma existe máquina empresa que vai sem ter, venda, não tem um gente. programa de Não gestão existe. que vai pôr no lugar, né? Eu Não tinha um existe. gestor que sempre falava, e eu repito isso sempre também com os meus times, é que todo mundo é vendedor, de um Exatamente. jeito ou de outro, É isso aí. ou na vida pessoal, ou na É vida isso aí. profissional. É isso aí. Todos nós, independente da cadeira em que sentamos, nós temos um papel de vendas, mais cedo ou mais Exatamente. tarde, em diferentes momentos da nossa vida, na nossa carreira, em diferentes momentos do nosso dia a dia. Exatamente. Então, é só pra Sim. gente lembrar disso, né? E Sim. sabe uma coisa que é legal? A gente trazer também com uma lente de gênero. Uma vez eu ouvi de uma amiga, e foi muito boa essa conversa, que a gente estava falando de time, no fim das contas. Era uma conversa sobre time. Ela assim, mas Lude, não existe pessoa que venda que não tenha uma autoestima bem desenvolvida. E eu fiquei pensando nisso e falando, cara, faz total sentido. Sim. A pessoa para O vender convencimento é esse. é assim, cara, ela tem que ter uma autoestima, ela tem que ter uma segurança, ela tem uma coisa dentro de si, uma segurança dentro de si, que é muito valiosa, muito. E aí, quando as mulheres falam, ai, não, eu não gosto de vender, eu não quero vender, etc., me parece que é uma coisa mais profunda que está lá atrás do que necessariamente uma habilidade de saber ou não, de ter capacidade para isso, sabe? Eu acho que também uma parte, agora tentando, se você me permite, eu vou abrir um pouquinho Lógico. mais além que eu acho que um ponto Tô importante... aqui para aprender com você, tá, Luísa? Estamos Eu tô aqui muito pra aprender feliz. juntas. Eu tô muito feliz, não, gente, não, de nada verdade. disso. A questão do autoconhecimento, né? Ele é muito importante na nossa carreira. Sim. Para as mulheres, para Sim. todos nós, mulheres, homens, todos nós, né? À medida que a gente vai evoluindo na vida, é muito importante a gente se entender, se perceber, né? Perceber É isso aí. que habilidades eu É isso tenho aí. e que vão me impulsionando Isso aí. para os próximos degraus, né? Aham. Sempre voltando lá para a escada. E que habilidades eu sim preciso Desenvolver, prestar né? atenção. Mas é possível passar uma vida sem negociar, sem vender? Não é, Não é. gente. Não, e sabe, é. e a E gente se você vende quiser crescer, não serviço. é, gente. Sim, É mais difícil. É isso, exatamente. Né? Porque você vender um produto que já é um sucesso, você tem que saber administrar, tal. A gente vende serviço. Não é transacional, Não, né? a gente Você vende precisa A gente entender, vende todos os decodificar. setores da empresa.
Perfeito. que É tem que exatamente agradar o isso. nosso cliente, Sim, né? Então, assim, né, imagina a Maersk nesse mundo inteiro, como é que ela tá vendendo um serviço dela sim, para chegar no contrato, para agradar a todos. sim, total. Tem uma cadeia enorme. Não, e negociações gigantes, Sim, competição absurda, sim, né? Assim, e a sim. B2B, a empresa para empresa. E é até engraçado, né? Assim, quando a gente fala de vendas, o B2B, ele, na verdade, ele não compra um produto, serviço, né? Ele compra o benefício e ele compra a ausência do risco, digamos assim, né? Assim, então, Mas a gente volta para a história do propósito, né? sim, Não é uma questão de movimentar o navio, né? Que você Sim. falou no começo, movimentar o Sim. navio de um ponto A para o ponto B. Exatamente. Não, gente. É levar o brinquedo que você vai É dar no isso Natal aí, para o seu é isso aí, filho. é isso Ter a aí. pipoca em casa para você assistir É com sua isso família aí. no Exatamente. final Ninguém do imagina dia. que aqui que tá no Não, tem nosso muito dia a mais dia. Não é por trás. mágica, né? Não. Chega no supermercado, no lugar que você tá, não é por mágica, gente. Não tem uma impressora 3D ali printando E as coisas, No né? dia a dia, no nosso dia a dia, eu já trabalho com problema, mas no teu dia a dia, todo dia Sim, tem uma coisa acontecendo que precisa tomar uma ação. sim, As perfeito. coisas, a transação toda não é perfeita, Sim, né? Você tem o problema do tempo, que você não sabe, Sim. né? Caso fortuito, que tanto falam. Você tem pessoas que estão operando, né? Você tem vidas lá Sim. dentro. Então, as pessoas ficam doentes, né? Assim, é muito, esse negócio que você... muito. E que as você pessoas falou, os né? tripulantes de navio, eles têm uma vida mais difícil, né? Sim, Então a gente enfrenta tem muitos problemas acontecendo lá dentro. Se eu puder voltar ainda para a questão da habilidade de volta, né? Você trouxe toda essa questão da venda e tudo mais. Habilidade, né? A gente desenvolve. sim. A gente não nasce com todas Sim, elas. Com exatamente. certeza. Então, assim, quem é sua rede de apoio? Quem você vai pedir ajuda, Sim. né? Peça ajuda. Sim, Converse sobre isso. Não tenha medo de se expor, né? sim, Cria uma rede ao seu redor de mentoria. Vá atrás do que você quer desenvolver, seja mais especificamente a questão de se expor na venda, seja sim. habilidade de negociação. Você em algum momento, alguém mencionou, poxa, eu nem sabia como negociar, né? Uhum. Domínio, a gente não tem domínio de Exato. nada, Sim. até a gente começar a entender. Sim, Exato. pesquisar. Então, né, a gente também tem que lembrar, nós não somos uma ilha, né? A gente não Sim, está sozinho perfeito. nesse universo. Por mais que a gente saiba disso, eu acho que de tempos em tempos a gente tem que lembrar e ativar essa rede de apoio, que eu tenho certeza, né, que a gente vai construindo ela ao redor, né, à medida que a gente vai evoluindo na carreira, na vida, na família, a gente tem essa rede de apoio. Então, vá atrás e desenvolva. E às vezes é assim, você tá num momento difícil, desafiador e etc. Cara, às vezes você conversar com alguém, você se ouve, você Exato. ordena melhor os seus pensamentos, né? E você tem um ponto de vista que você não Pode teve ser uma antes. terapia. Uma outra visão, Pode ser um exatamente, tutor. um Isso. autoconhecimento, É isso. se analisar a proposição. Eu acho que, principalmente, a gente tem um universo muito grande, poucos conhecem. Sim. A gente, esse ano, cada ano eu me proponho alguma coisa, né? Esse ano eu me propus a fazer novos estudos e também como mostrar pro universo de estudo o nosso mundo. Que o nosso mercado financeiro é esse. Sim. Né? Principalmente em Santos. Vamos falar de Técnico, né? Santos. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar desde o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Perfeito. Principalmente porque eles não sabem. Eles falam assim, quero fazer comércio exterior. Vai fazer o quê? O que você vai fazer? Sim. Por quê? Aham. Pra quê? Sim. Ninguém sabe. Sim. Porque é bonito falar. Não, especialmente as mulheres, né? Assim, o que mora no imaginário das profissões, a gente falou, o que morava na geração da minha mãe era ser professora, enfermeira, né? E olha lá. Bancária, se Isso, extrapolasse é, muito. Muito. E exatamente, imagina né? o que você passou. Sim. Então, assim, o que falta para as mulheres, principalmente, a gente começar com as meninas, Uhum. de tudo. Para os homens também, porque eu vejo Sim. até os meninos também um pouco perdidos Sim. na história de o que faz. Eu tenho uma falta enorme de mão de obra técnica. Sim. E o que eu falo, principalmente vamos começar, eu sempre contratei campes, os patrulheiros, que é sensacional, Sim. mas tudo mudou. Eu sempre, todos os campos que eu contratei, eu efetivei. Por quê? Antigamente, o que eu acho que mudou? Antigamente, você contratava um melhor aprendiz e ia para o lado administrativo. Uhum. Perfeito. Porque ele tirava xerox, Sim.
até Telex, enfim, tinha várias coisas. Ele ia no banco, ele ia não sei o quê. Ele era o office boy. Utilizado, né, de certa forma. Ele não Sim. aprendia nada. Sim. Então hoje, não existe mais isso. Hoje Sim. não tem quem atenda telefone, nem toca o telefone. Hoje você vai tirar, não tem mais xerox. Então, assim, é outro mundo. Sim. Então, quando eu contrato os meus campos, eu efetivo eles, eu confesso que até o ano passado sempre foram meninas. Já tive as meninas quando era a parte administrativa, que sempre foram maravilhosas, que tiveram uma carreira enorme comigo. E aí eu passei a contratar meninos, porque eu precisava que os meninos... Eu tenho uma outra empresa, que é de vistoria, que é a Bowline. Eu precisava que a primeira etapa de trabalhar na nossa empresa, nessa outra empresa de vistoria, era fazer peãozada de porto, sabe? Tá em cima do navio, subir na barra. Então, trabalho de campo mesmo. de campo, de madrugada. Então, naturalmente, eram os meninos. Uhum. Sempre tive cuidado de falar assim, poxa, como é que eu vou introduzir uma menina nesse universo? Perfeito. Né? E até um trabalho que eu tenho falado muito com o Elber, presidente da MSC, que é presidente do campus, sobre isso. A gente tem que pensar em como ter um treinamento específico para as meninas começarem no porto. Tanto do lado que é um lado, tem um pouco de braçal também, óbvio, mas assim, do lado de posicionamento delas, Sim. porque elas vão estar a bordo com um navio onde tem uma tripulação geralmente 99% masculina, né? Assim, não tem muito que E são tem um 100. aspecto cultural que às vezes a gente desconhece, né? Enfim, tem Os próprios riscos, né? Exato. Você tem. O porto tem pouca ainda. Banheiro, enfim, A gente falou disso em um dos episódios. A infraestrutura que o Porto precisa desenvolver para a igualdade atender. de gênero acontecer também na parte de campo, né? Porque Sim. assim, tem mulher no administrativo, a gente sabe que tem, né? Mas assim, hoje em dia, a carreira se define em comercial e operacional. perfeito. Né? Porque o administrativo você vai ter boas pessoas, só que assim, você não precisa mais ter uma mega equipe. Aham, Você perfeito. compra, você tem um sistema de gestão que vai fazer tudo aquela parte financeira, administrativa, um bom RH, mas é mais enxuto. Isso que a Eliane falou agora, gente, é essencial, assim, né? Que basicamente, eu sempre falo que só existem dois tipos de empresa de agora em diante. Ou você é uma empresa de marketing ou você é uma empresa de tecnologia. Não importa o que você faça, Com né? certeza. Essa coisa da super habilidade, né? Também, assim, ou você tem que desenvolver uma super habilidade operacional ou uma super habilidade comercial, gente. É isso. O mundo vai ser dividido com cada vez mais automação, tem que prestar atenção nisso. Adorei essa ideia, esse conceito. E como a Luísa falou, as mulheres ela tem essa parte de direcionamento nativa nossa. A gente já nasceu assim, né? Sim. As nossas Olhando mães pro falam, vai todo. fazer isso, vai fazer aquilo. Aham. Muito mais para uma filha mulher. Eu tenho Sim. 3 filhos. As minhas filhas são mais despachadas que o meu filho, que é mais velho. Aham, sim. Eu tenho 2 provocações. Eu acho que, primeiro, vocês tocaram num ponto que eu acho que ali está o nosso real papel, de preparar as nossas jovens é isso para aí. qualquer desafio que elas queiram. É isso. Não é só mais saber que elas podem fazer tudo. Eu acho que isso hoje a gente já Sim. passou dessa fase. Sim, Elas sabem perfeito. que pode fazer tudo. Perfeito. Mas é fato, você tem desafios logísticos, físicos, né, Sim. como esses que vocês mencionaram, da questão dos banheiros. Mas é mais que isso. Como é que a gente prepara as nossas jovens? Perfeito. A gente tem falado bastante sobre mulheres, sim. Você trouxe um ponto muito importante, a questão da automação, né? Automação, tecnologia, mas ainda assim, uma frase que eu falo nos últimos anos e vou continuar falando. Independente de qual indústria, qual segmento, as empresas ainda assim são feitas de pessoas para Perfeito, pessoas. É isso mesmo. Sim, sim. O que eu quero dizer? sim. Né? No final de uma linha, Por trás tem que sempre ter. vai ter uma pessoa. E aí sim, a gente está debatendo bastante sobre como empoderar, ajudar as nossas meninas para chegarem mais perto do poder, né? Nós Sim. temos ainda poucas mulheres no centro da... Né? No Isso. setor aquaviário, na pesquisa da ANTAC, 6% CEO. Perfeito. 17% Menor do dos- que a média mundial, que é 10 ponto alguma coisa. 17% dos cargos, Perfeito. 17% dos É cargos muito são pouco. ocupados por mulheres. Perfeito. É muito pouco. Perfeito. Mas eu acho que a gente também tem que falar do todo, né? Não é só mulher, é a diversidade como um todo. Sim, Sim, perfeito. sim. É isso aí. A Maersk tem um programa muito, muito legal, que eu adoro. Você falou do CAPS, né? A gente tem o Formare, que é Sim. junto com o Instituto Fundação eShop, Aham. IOSHP, desculpa. A gente visa jovens, né, com vulnerabilidade social e financeira, meninos e meninas, e a gente traz eles para dentro numa turma anual, são 10 meses aí de curso, são 12 pessoas por ano. Numa das últimas turmas, a gente empregou 9 deles depois Sim. formando. Né? Então, é desenvolver talento, é envolver nossas pessoas,
ajudar a desenvolver A mentorar, pessoas, porque a mentorar. quando você faz um processo desse, né, você também Exato. aprende demais, né, Sim, assim. porque a diversidade vem num resgate. Sim. A gente tem que trabalhar em várias formas, Incluir, lá, né? E trazer para dentro, Então, né? você já tem, a gente tem as pessoas que já têm uma idade, que já passaram por tudo aquilo, Sim, mas a gente tem que trabalhar na base, sim, para elas total. não passarem por tudo aquilo. Não, e a gente tem um desafio de uma agenda de juventudes que é muito punk, né? Se você for pensar o que é ser um adolescente, o que é ser um jovem hoje, você tem tantas opções que você fica paralisado ou paralisada, É um né? desafio para nós pais, né? Nossa, Total, eles estão perdidos. gente. E é um peso muito maior do que Sim. quando nós éramos jovens. Não, Claro. eu sempre falo isso. Eu não gostaria de ser adolescente hoje de jeito nenhum. É assim, mas muito, de a exposição jeito é maior, a cobrança é exatamente. maior. Então, assim, a gente não tinha. A gente não, Não, se esse É preocupava um com mundo essas de coisas. possibilidades, né? Exato. Esse Exato. aspecto da perfeição, o quanto as mulheres são impactadas de acreditar, elas sabem que é filtro, mas elas acham que aquilo é real, né? Assim, o cérebro buga, né? Assim, é surreal. E aí eu queria só falar uma coisa antes, porque eu queria chamar a Flávia Saad, que tá lá na rua, para perguntar para as mulheres o que elas pensam sobre isso. Mas a gente falou uma coisa aqui, porque eu vejo vocês duas, né, como mulheres que estão muito próximas numa roda de poder, né? Vocês estão perto ali, né? Assim, a gente tem uma questão racial, uma questão social, né? Vocês falam inglês, né? Vocês devem ter aí uma proficiência absurda, né? Tudo isso aproxima a gente da roda de poder, né? E eu queria perguntar para vocês assim, que dicas vocês dariam para quem tá mais distante dessa roda de poder, mas tem essa vontade? Assim, ir para a área comercial? Essa é uma dica prática? O que vocês colocam, assim, como dica prática? Assim, o que vocês viram acontecer, talvez, de cases de sucesso, de pessoas que trombaram o caminho de vocês e vocês falam, caraca, eu vi essa pessoa sair longe do ciclo de poder e se aproximar para esse lugar? Não ter medo, né? Eu tenho um exemplo que eu tenho uma ex-funcionária que é um orgulho meu. Ela começou do campus, Monique, e ela era meu braço direito. Aí um dia ela chegou pra mim, ele precisava conversar com você. Aí meu escritório era lá na Rua 15 ainda. Aí eu fui almoçar com meu marido, né? A gente trabalha junto. Falei, ai, pelo amor de Deus, a Monique vai querer pedir as contas, eu vou dobrar qualquer coisa que ela falar. Aí ela sentou comigo, isso que a gente tinha pago, o inglês dela, pegou o primeiro lugar no Cambridge. Legal. Veio do campus, assim, zero, desde os 15 anos com a gente. Quando o campus ainda era 15 anos, né, e até 18. Aí ela tava fazendo engenharia, e a gente sempre teve esse incentivo, né, a gente sempre proporciona a faculdade para nossos funcionários. E aí ela veio falar comigo, e aí voltei do almoço, fala. Aí ela assim, o único emprego dela. Eu tive uma oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos. Aí ela assim, eu tô morrendo de medo. Eu falei, o pior que pode acontecer é você voltar a trabalhar comigo. Então você vai. Perfeito. O pior que pode acontecer é você voltar, porque seu lugar tá aqui. Aí, nossa, eu fiquei tão feliz, assim, foi tão emocionante. Ela tá super bem, casou, tá morando na Califórnia, trabalha num lugar bacana. Então, assim, os medos fazem parte da gente. Sim, total. Então nunca. E eu acho que aprender é tão bom, né? O que eu falo para minhas filhas, tudo aquilo que a gente sabe hoje já foi difícil um dia. Uhum. Então nada vem pronto. Perfeito. E quem não vem pronto vem sem graça. Ninguém nasce CEO, né? Ninguém então, nasce. Assim, tem uma história. Sim. Não cai de paraquedas. Então acho que é isso, não ter medo. Perfeito. Aceitar os desafios. Que a gente acaba, naturalmente, as mulheres têm mais. Sim. Vão sempre ter. É isso aí. É natural, a gente já isso aí. sabe disso. É isso Acho aí. que por isso que a gente é mais competente. É engraçado Maravilhosa. que esses dias eu vi um vídeo muito bacana que me chamou muita atenção. Eu não sou muito ativa nas redes sociais, com exceção do LinkedIn, que é bem específico. Que é mas- ótimo, tá? Vejam o LinkedIn Só. dela, porque é ótimo. Mas lá tava uma discussão, né? As 24 horas são iguais para todo mundo. Aham. E aí, né, o ponto das pessoas foi, realmente, uma pessoa que mora bem perto do escritório, as 24 horas são iguais de quem tem 2 horas de jornada para isso chegar e voltar do escritório? De quem chega de ônibus, de quem chega de As carro. 24 horas né? são as mesmas para quem tem uma babá em casa ou para quem tem isso uma aí. assistente do lar em Perfeito. casa? Eu achei fabuloso, achei super legal. Pra quem não tem filhos, né? exato, Assim, exato. E não é isso. esquisito pra você quando sobra tempo? É engraçadíssimo, mas sim, Não é? total. Aí eu queria que eu experimentar faço essa com isso? sensação. Às vezes eu fico assim, gente. nossa, eu tenho 1 hora.
Mas daqui a pouco eu não tenho mais, já aconteceu alguma boa, coisa. Eu gosto bastante dessa questão de não ter medo, né? E aí eu vou além, né? A gente, principalmente mulher, e é um negócio que eu vou usar por mim, o meu exemplo, né? E quando tem filho? E quando, no meu caso, eu fui promovida 2 vezes durante a minha gravidez. Que legal. E eu falei, gente, não vai dar certo isso aqui, não vou conseguir, né? Aquelas coisas de sempre. E depois que a filha nasceu, hoje eu tenho uma filha linda, Júlia, 16 anos. Que legal. E aí o primeiro pensamento, poxa, eu não posso ser uma executiva como eu gostaria de ser, porque eu quero ter filho. Não, gente, não. Dá para fazer as 2 coisas sim. Perfeito. O fato de abrir as asas não quer dizer que você vai cortar suas raízes, de jeito nenhum. Então, eu queria chamar um pouco de atenção, porque ainda hoje a gente tem essas conversas, né? Sim. Quero ter filho, vou ficar 2, 3 anos em casa. E tá tudo bem, se também quiser ficar 2, 3 anos em casa, tá Perfeito. tudo bem. Sim. Depois retoma e vai a vida que segue, né? Eu acho que Perfeito. hoje já tem tantas pesquisas que mostram que, inclusive, né, as crianças têm uma educação mais saudável quando a mulher, os pais, a mulher e o homem trabalham, Com né? certeza. Então, sim, dá para conciliar. E a mulher tem a independência Claro, dela, né? claro. Assim, Foi uma das coisas que a gente conversou bastante, né? Sim. Eu, hoje, estou no SEMEC, que é o Conselho de Mulheres Empreendedoras da Cultura, e aí uma das coisas principais, eu falei assim, nossa, eu vivo numa bolha, né? Porque eu trabalho, só tenho a agradecer em relação à minha carreira, à minha posição hoje, mas eu nunca me preocupei como mulher. E aí, quando você começa a tocar nessas casinhas das mulheres, aí você vê várias mulheres em situações totalmente diferentes, mulheres que precisam trabalhar, que não têm menor condição de sobrevivência, e mulheres que vivem de um relacionamento e não se separam, não são independentes nem emocionalmente, nem financeiramente, porque elas E uma coisa é vivem consequência não tem o que da fazer. outra, né? Uma coisa é Muito. consequência da Com outra. certeza. muito. E aí, Que uma bom que das você coisas tocou que nesse deu ponto. isso que eu acho importante, por isso que eu me preocupo muito hoje com a base. A gente tem muita coisa para arrumar, para consertar, para ajudar, mas a gente tem que se preocupar muito com a base. De formar as meninas, o mundo, não só os meninos também, mas vamos falar das meninas que elas precisam de uma força maior mesmo. E profissionalizá-las, entender qual é a carreira delas, para elas terem uma independência emocional. Perfeito. Elas estarem num relacionamento por conta É isso aí. do amor que elas têm, da convivência, Perfeito. da parceria, de olhar para o seu Do marido. apoio, do né? apoio, porque o apoio é muito. Você não precisa de Isso. apoio? Lógico. Apoio, mentoria. É isso aí. Criar, se cercar de pessoas que vão te ajudar a ir além. A Sim. construir, a trilhar seu caminho, não depender dos outros. E o orgulho, Perfeito. porque você acaba tendo, teus filhos têm orgulho de você, o seu marido vai ter orgulho de A você. flexibilidade que isso Exato. te dá, né? A flexibilidade, Exatamente. a adaptabilidade que isso te dá enquanto pessoa, né? Exato. Então Gente, eu vou chamar agora a Flávia Saad, que está lá na rua, porque a gente não vai parar de falar se eu não chamar, hein? Vocês estão vendo aqui que o papo tá indo longe, né? Você já teve uma líder mulher que inspirou você no seu trabalho, que foi uma chefe, que fez você ver as coisas de uma forma diferente? Várias. Por incrível que pareça, mesmo estando numa área que os homens predominam, né? Porque eu sou advogada e trabalho com direito tributário, a minha primeira chefe foi mulher, o nome dela é Paloma, e atualmente uma das sócias do escritório que eu trabalho, a Karine, ela é mulher e ela é... Então, assim, eu tenho plena consciência de que mulheres participaram da minha formação, da minha carreira, e elas são... Como é que você acha que difere assim, uma liderança feminina de uma liderança masculina no ambiente de trabalho? Compreensão. As mulheres, elas são muito mais empáticas, elas sabem de tudo, elas se viram, porque assim, a gente sempre vai estar um passo atrás. Se eu falar, o homem vai duvidar. Agora, se vir um homem falar, todo mundo vai ficar, isso que ele fala é completamente verdade. Então, a gente tem que estar sempre muito bem protegida, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está falando, porque sempre vão tentar invalidar a gente. E se ajudar entre nós, né? Exatamente. E as mulheres são, né? Elas sempre se acolhem, isso é muito bom. Verdade, adorei essa entrevista. É com você, Lud. É isso, Flávia Saad, obrigada. E vamos voltar para cá, que a gente estava falando, né, de abrir espaços, de abrir caminhos, né? Você contou um caso maravilhoso da sua ex-colaboradora, que você falou, vai desbravar o mundo mesmo, e às vezes a gente precisa entender
que é a melhor decisão a ser feita, né? Assim, eu queria que você contasse, Luísa, como presidente de uma empresa, né, ou em cargos de liderança que você já teve, em quais momentos você teve aquele clique, assim, de falar, cara, ou eu preciso abrir espaço, ou eu abri espaço. Que decisões você tomou em relação a isso para mulheres, para a questão de gênero? Eu acho que uma das ações que eu gosto muito, e eu tenho bastante orgulho, é sempre abrir espaço para conversa, para discussão, para o debate. Perfeito. Porque eu acho que a gente aumenta a nossa coragem, a nossa ousadia, a gente deixa o medo um pouquinho mais de lado. Quando a gente se depara, olha para o lado e fala, poxa, o desafio que era meu também é da minha colega, de um familiar ou de uma pessoa que está próxima, né? Então, uma coisa que eu sempre priorizei bastante e quero fazer mais, tá? Porque eu acho que nunca é demais. Sim. Abrir esses espaços, trazer esses painéis, essas discussões, trocar experiências. Eu acho que é uma das coisas que mais vai nos ajudar a abrir a cabeça, a ajudar formas de passar nossos medos, achar formas até de nos ajudar a desenvolver uma habilidade, de aprender alguma coisa, compartilhar também os medos. A revisar minhas ideias, às vezes. Né? Como eu tenho planejado, ou o que eu gostaria de fazer que eu ainda não achei o caminho. Então, assim, esse debate, essa conversa, eu sempre falo para todos os meus liderados, é um negócio que eu sempre tenho, homem ou mulher, mas muito mais para as mulheres, eu sempre... Quem são os seus mentores? Perfeito. Eu não tenho tempo para isso. Peraí, se você não cuidar do seu desenvolvimento, de você mesma nutrir, você enquanto pessoa, você enquanto profissional, trabalhar nisso, ninguém vai abrir esse espaço para você, né? Então, sim, ative os seus mentores. Quem é seu mentor? Eu tenho os mentores certos, mais de um, e tá tudo bem. Sim. Né? Então, acho que por aí, é literalmente abrir essa discussão. Eu tenho um exemplo que não é nem da empresa, da pessoa que me ajudava em casa, a babá da minha filha. Ela sempre falou, poxa, eu quero fazer mais, eu quero... E aí a gente começou, poxa, mas o que você gostaria de fazer? Bom, moral da história, hoje ela é pedagoga. Então, super bacana. Isso, e ela gente. veio de uma cidade bem no interior do Nordeste, veio para São Paulo, ficou um tempo e, sim, hoje a gente sente super falta dela, mas a gente fica super orgulhoso, né, e muito feliz de ver como ela foi ousada, né? Ela ousou a gastar recursos financeiros que ela não necessariamente tinha, mas ela apostou num sonho, ela foi atrás, ela foi quebrando as barreiras, né? Não, história de mobilidade social, né? Você citou o caso da sua ex-colaboradora, você também acabou de citar outro caso, assim, é uma história de mobilidade social de alguém que não se impediu de sonhar, né? Assim, a gente precisa proteger sair esse da tipo realidade de sonho, que ela achava que ela tinha, né? De cresceu assim. Exato, né? Exatamente. Não exatamente. desmerecendo nenhuma profissão, mas assim, ela tinha um sonho de Sim. estudar, É isso. né? E a gente tem orgulho. Sim. Porque a gente queria e saber tem ainda mais muito- uma pessoa próxima de casa. Tem muito aquela história, né, assim, de ser a primeira, provavelmente foi o caso, de ser a primeira pessoa da família dela a fazer faculdade, né? Quebrar todas as Cara, barreiras. exato. E precisa ter essas primeiras pessoas, né? Assim, Sim. tem muito caso lá, né, da Fernanda Montenegro, né, e da Fernanda Torres, né, dela ter visto a mãe, né, concorrer a um prêmio, e hoje ela está concorrendo, ganhou um, né, está Sim, concorrendo a um sim. prêmio. Então, eu espero que quando esse episódio for pro ar, ela já tenha ganhado, tá, gente? Estamos aqui na torcida. Então, a gente precisa ter gente, de fato, que abra esse caminho. Que nos mostre, né, que é possível, que nos mostre que exatamente. Tá lá, Exatamente. gente. Cara, isso é tão importante. Parece singelo, mas não é. Não. É super importante. A gente falou isso na primeira temporada em todos os episódios, que a gente não consegue ser o que a gente não consegue ver, né? Assim, Marian Wright Edelman, isso é super importante. E olha pro lado, né? A gente Sim. tá tão cercado de tantos modelos, tantos Sim, exemplos, é isso aí. que no dia a dia passam desapercebidos. Então vamos prestar mais atenção. Olha ao seu redor, que eu tenho certeza que em menos de 5 minutos você vai chegar em 5 ou 10. A lei da atração. Exato. A gente atrai, a energia da gente atrai. Pra mim, parece assim, às vezes acontecem umas coisas, eu falo assim, pelo amor, não vou nem falar. Porque do nada, você falou na pessoa, num desejo que você tem, e você vai atrás. Tem uma se sintonização desenvolve, que é tem. muito Eu inexplicável, acredito muito nisso, assim, né? muito. E nem sempre é fácil, né? Sim. Não é fácil. Não tem graça também. Quantas se for noites fácil. você ficou sem dormir, estudando, ou se preparando, ou Nossa, simplesmente com medo. ansiosa?
Exato. Ô, Luiz, eu fico pensando assim, cara, hoje eu tenho a posição de CEO aqui do Juicy Hub, mas é totalmente diferente, né, de você ser CEO de uma estrutura que você construiu, que você criou, né, do que você ser CEO de uma estrutura gigantesca, né? Quantos funcionários tem abaixo de você hoje? Nós temos um time grande, 800 pessoas, entre mar e terra. Aliás, eu tenho super, super orgulho, deixa eu já aproveitar esse parênteses, já que eu falei a palavra mar, das nossas comandantes, né? Nós temos hoje 20% das nossas oficiais são mulheres. Que incrível isso. E elas também galgaram a sua Deixou trajetória. pro final isso, gente. Olha só, cerejinha do já bolo. aproveitei. Precisando isso. Então, meu super orgulho. Então, um beijo aí pra elas. Elas têm uma história incrível. Uma história... Imagina, se pra gente já é difícil, a gente volta pra... Todas Sim. nós três aqui, temos as nossas carreiras, temos as nossas Sim. famílias. Mas nós voltamos pra casa Aham. quase todas as noites. Aham. As nossas oficiais não, né? Elas ficam um tempo em mar, Sim. depois voltam. Então, imaginem essa rotina, imaginem balancear isso. Quantos E elas homens junto com foram elas lá. vivem no ambiente masculino total. É. Elas foram lá e fizeram, e estão fazendo e acontecendo. Então, acho super, super bacana. E é 20%. 20%. Ou seja, já é acima do que o setor inteiro Sim, tem, do que né? a gente teve a Importante pesquisa lembrar da disso. TAC. Super orgulho. Na verdade, a gente, enquanto empresa, a gente tem um foco muito grande nisso, né? Então, hoje, por exemplo, um outro dado, não queremos falar de números, mas 36% hoje da nossa força de trabalho é mulher. Legal. E 34% estão em carga de liderança. Ou seja, Nossa, super tá muito, equiparados. muito Então, acima da média mas do mercado. sempre pensando, desenvolver a base, mostrar que pode, ajudar nos debates, proporcionar os debates, né? Ajudar nesse caminho desde cedo. E falar, gente, medo faz parte. Quem aqui não tem medo diariamente? Sim, não é uma perfeito. coisa uma vez, né? É diário, Não, eu fiquei muito impactada depois que eu te conheci e tal. Eu confesso, um dia eu tava no restaurante, você foi lá falar comigo. Eu fiquei super assim, eu falei, ai, gente, nossa, ela sabe quem eu sou, ela me conhece, gente. Como assim? A gente já trabalhou junto, Eu a gente já fez sei! sessão junto. Eu sei, mas, gente, eu fiquei super orgulhosa. Aquele dia eu tava com 2 homens na mesa. Eu falei assim: ó, vocês estão vendo aquela mulher ali, gente? Ela é incrível. Aí eu falei, ó, liderança feminina é isso, porque tem muito essa conversa. No mercado de inovação, a gente está muito cercado de homens o tempo inteiro. É Sim, difícil, assim. Né? Então, eu sempre pego também esses exemplos incríveis e coloco, né, assim, ó, gente, é isso, o mundo que eu quero é esse mundo, eu quero viver nesse mundo. E você, Eliana, assim, cara, depois que eu entendi o que você fazia, eu falei, meu Deus do céu, entendeu? O celular dela pode tocar a qualquer momento, e socorro. E eu queria que você compartilhasse um pouco, assim, cara, que tipo de situação você já teve que desenrolar? Assim, que você possa contar, né? Que eu sei que tem muita coisa que acontece e que a gente nem fica sabendo, a primeira né? situação que eu vou contar até um fato engraçado. Fala engraçado agora porque hoje deu tudo certo, né? No dia você não achou engraçado, Ninguém né? tem ideia do que são os clandestinos no navio. Ah, lógico. O pessoal acha que clandestino é um refugiado que vai tentar a vida Que aqui, sensível, hein? né? Então, assim, eles acham que alguns sim, mas muitos não. Ser clandestino no ramo da navegação é vir para um porto de destino, ganhar dinheiro, voltar e entrar no navio de novo, tá? Entendi. É um negócio, é um emprego. E aí, em 2006, eu grávida da minha filha, a gente teve que levar um clandestino embora. E é uma história, a princípio foi triste, porque ele era o Destiny Osas. Ele tinha vindo há muitos anos e ele queria ficar no Brasil. E ele foi ele cantava no Moby Dick, um dialeto. Oh. Ele era da Nigéria. Cantava no Moby Dick, virou famoso, mas assim, não podia aparecer. Não podia existir como pessoa, não podia ter identidade nenhuma. E quem adotou ele foi o Chorão. Meu Deus! Ele participou do acústico do D2, participou do acústico do Charlie Brown. E sem documentação, Sem aqui documentação. no Brasil sem documentação. Aí alguém um dia virou pra ele. Elas deixaram o melhor pro final, gente, socorro! Alguém um dia virou pra ele e falou assim: olha, você já tá há mais de 5 anos no país, você pode chegar na Polícia Federal e falar que você já pode ficar aqui, regularizar. Chegou na Polícia Federal, prenderam ele. Ai, meu Deus. Aí vieram pra onde? Qual foi o navio? Qual é o P&I?
que é a Entendi. seguradora, né? Gente. Depois de vai- 5 anos. Depois de 5 anos, ele Não, no e Brasil. ele foi lá pra regularizar, né? Achando que tá tudo ótimo, eu tô livre, eu posso existir. Aí chegou pra gente. Nossa. Ok. Aí veio o Chorão, na época, a família toda, veio pagou o advogado, tudo. Gente, a gente quer ele aqui. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, você tem que ir embora. Eu vou ter que te levar. E eu que fiz essa repatriação. Quando Porque você o que fala, acontece? Você tem, eu que vou te levar, ou a gente Aí tá- como é que funciona? Vou resumir porque você vai longe, Aham. é um episódio só disso. Os clandestinos chegam no Brasil, quem é que vai ter que vai ser responsável por eles é o porto de destino. Então chegou em Santos, avisam a gente, olha, tá chegando tantos clandestinos, a gente tem que cuidar toda a parte de documentação, arrumar um hotel para eles ficarem, alimentação, Saúde. tudo. Uma segurança que não é um segurança armado, é um segurança para tomar conta Sim. deles, tá? E fazer de tudo para eles irem embora o mais rápido possível, que a gente tem que fazer documentação em Brasília, no consulado, tudo. E aí, em alguns, cada porto tem uma coisa diferente. Em Santos, quem leva é um civil. Então, geralmente, a gente contrata alguém para acompanhá-lo até o porto de destino. Na época, em 2006, a gente tinha uma parceria, porque são poucas companhias aéreas que aceitam também. Porque aí tem N Entendi. coisas. Isso eu tô falando com tudo perfeito, tá? Sim. Eles vieram, geralmente eles pedem dinheiro para ir embora. E a gente não pode dar dinheiro para ir embora, porque a gente Lógico. tá patrocinando uma profissão que não Sim. existe. Aham, sem dúvida. É um custo pro armador. Então a gente tem que fazer de tudo para ele ir embora. O custo é altíssimo. Entendi. Tá? É uma média de $30 mil por cada clandestino que o armador paga, a seguradora cobra. Então, assim, é surreal. Entendi. Enfim, e aí hoje diminuiu bastante. Acho que aumentou a segurança, tal, e diminuiu bastante. Aí no caso do Destiny, e aí tem uma escolta civil que acompanha. Naquela época, a gente tinha uma parceria com um clube de Hyundai da Alemanha, então a gente conseguia com a Lufthansa, de levá-lo até a Alemanha e uma equipe como a nossa da Alemanha levava para a Nigéria, Entendi. tá? Então o que eu tinha que fazer? Levá-lo até a Alemanha e de lá a outra equipe levá-lo para a Nigéria. Só que a gente falou, vamos fazer o seguinte, você vai ter que ir, tá? Mas a gente vai te ajudar a voltar legalmente. Tá, então a gente tem esse apoio dos advogados que o Charlie Brown, na época, na pessoa do Chorão, estava proporcionando. E eu te prometo, eu vou dar Que um legal. jeito de te ajudar a voltar. Aí ele, imagina, né? Ele foi no risco, né? Nossa. E eu com o coração, eu comecei a trabalhar naquilo. Foi a primeira viagem, eu Nossa. grávida. Você imagina como eu tava, né? Meu sentimento tava assim. E ao mesmo tempo, nós como Hyundai, a gente não pode também Sim. se envolver emocionalmente. Sim. Porque a gente tem que resolver o problema. É difícil você não se envolver Sim. emocionalmente quando tem um caso de doença, um caso desse. Sim. Aí, resumindo, a gente conseguiu mandar uma carta de trabalho para ele voltar. Ele voltou e aí o Chorão faleceu. Então, assim, acabou esse apoio dele. E aí ele trabalhou até pra gente em alguns casos para ajudar com os clandestinos quando vieram para cá, para poder ajudar toda essa parte de cuidados e tal. Aí veio uma anistia. Falei, Destiny, pode ir na Polícia Federal, você agora vai ser um cidadão brasileiro. Então a gente conseguiu, né, ajudá-lo até a financiar essa parte para ele, dele ter a documentação. Hoje ele mora no Sul, casou, tem filhos. Onde a gente vê ele cantar? Maravilhoso. E hoje ele faz um bico de cantor. Então hoje a Que posição legal. dele maior, ainda ele trabalha com História várias linda. coisas, mas assim. E ele veio muito engraçado, aquele dread aqui assim, Sim. Jamaica. História E é muito linda. legal, mas. Enfim, foi assim que eu comecei. Que história, gente. Gente, eu não imaginava que esse episódio ia acabar assim, cara. Imagina um boteco com essa mulher, minha gente. As histórias que estão aí, gente. Você sabia que isso existia? Eu não sabia. E assim, eu tenho certeza que você deve ter É outras... complicado, porque aí vem Não é direitos só o humanos. container caindo, nem o navio tombando, gente, né? Pessoas. Exatamente. Né? E aí é complicado, porque eu também não posso ir pelo lado humano. Porque o lado humano deles é diferente do nosso. Mas ainda assim, você encontrou o meio termo, Exatamente. aplicou toda a sua conexão. Você Porque a colocou gente toda tem- a a sua gente humanidade sabe, pra exato. jogo. Porque pra eles estarem clandestinos no navio, eles não têm uma vida boa no outro lado Sim. também. Exatamente. Só que eu não posso também fazer com que o armador pague essa conta.
contar. Exatamente. Então a gente tem que ter, e não é fácil. Gente, Já que passamos por loucura, tudo, você pode gente, imaginar, que por tudo. loucura, que bom. loucura. É muito louco, mas é fascinante. Gente, obrigada por vocês terem compartilhado 2 histórias incríveis. Eu espero aí que a gente tenha a 3ª temporada do Lendários e Portuários pra gente ter mais conteúdos como esse. Em nenhum momento eu pedi pra você assinar o canal aqui do Joyce Santos e deixar seu like. Mas eu tenho certeza que depois dessas histórias, gente, se você não deixar, seu coração é de gelo, tá? Porque olha só que história maravilhosa que a gente acabou de ouvir aqui com um final, né, feliz. Obrigada por vocês fazerem o trabalho que vocês fazem e se colocarem à disposição de inspirar outras mulheres. Eu sei que não é só inspiração, tem que ter ação também. E eu sei que vocês praticam isso todos os dias. Muito obrigada. Contem com a gente, contem com Lendários e Portuários. A gente está aqui, de fato, na luta, né? Especialmente a relação porto-cidade. É algo que é um tema apaixonante, né? Para mim. E eu acho que as mulheres vão ser grandes indutoras aí do futuro desse tema, pelo menos Já aqui em estão Santos. sendo, já estão sendo. E obrigada por abrir esse canal. Você tem uma voz aí na cidade, na região, no estado, né, no Brasil. Então, assim, não, de verdade, a gente precisa disso. A gente precisa divulgar, a gente precisa, Sim. de novo, promover esse debate. Exato. Estamos juntas nessa luta, sabe? Ela é nossa, efetivamente. Então, Não é obrigada. à toa que o SEMEC fala de cultura, né? Porque, assim, a cultura que Exatamente. forma as Exato. políticas, Sim, né? sim. E é uma isso. forma lúdica, Exato. bonita de você É isso mostrar, de sensibilizar as pessoas. Como você falou da Fernanda Montenegro, da Fernanda Torres, isso é isso cultura. aí. É isso aí. E sensibilizou o mundo inteiro É isso. com um fato que ocorreu. Sim, Então, exatamente. assim, acho que a cultura é um canal excelente. E a mulher brasileira é muito incrível, né? Vamos falar disso, gente? Em outro episódio, mas a gente vai falar. A mulher brasileira é muito incrível. Muito, muito incrível. Eu assim, acho que a gente tem tudo para dominar o mundo no melhor dos sentidos, né? Então, é isso. Fernanda Torres está fazendo aí o papel dela, mas nós aqui também temos, né? Pode ser uma empresa gigantesca, muitas relações internacionais. Sim. Então, assim, vocês estão levando também esse talento maravilhoso da mulher brasileira aí para várias nações, para várias culturas e para várias conversas e diálogos. Obrigada demais por vocês estarem aqui. E eu vejo você na próxima temporada do Lendários e Portuários, ou será que a gente vai ter aí um chorinho, um episódio extra ainda nessa 2ª temporada? O destino dirá, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Prazer.